Olá, viva! Começo literalmente pelo início. Há muito tempo que não leio um livro que me enche as medidas e, todavia, nunca li tanto na vida como neste ano, que chega agora ao fim. O arranque do texto de Miguel Sousa Tavares dá o tom para uma crónica de desilusão, desencanto e decepção. Junto-lhe outra palavra começada por D, que dá o título à análise do autor, Depressão de Ano Novo. Estamos em 2025, eu sou Pedro Candeias e este é o podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva, Miguel! Presumo pelo tom do seu texto que não tem à mão uma lista de livros de 2024 para nos recomendar. Não tenho. Foi um ano de muitas leituras para mim, pessoalmente, mas não houve nada de facto que me empolgasse como eu escrevo. Porquê que isso aconteceu? Não sei, ou as minhas escolhas foram infelizes, ou realmente acho que não foi um ano de grande literatura. Eu acompanho muito as recensões que fazem literárias aqui e lá fora e de facto não reparei, não vi que alguém tivesse destacado um ou mais livros como sendo livros imperdíveis, daqueles que de facto ficam a marcar para sempre a história da literatura. E portanto acho que também houve alguma desinspiração dos autores. Não sei se o estado lastimável em que o mundo se encontra tenha absorvido demasiadamente a criação literária, a criação artística, de forma a tornar menos produtiva a produção literária. Talvez tenha sido isso. Uma das teses que eu retiro do seu texto, e se eu estiver errado corrija-me, é que nós fomos irremediavelmente derrotados pelas redes sociais e que isso introduziu uma espécie de maniqueísmo na apreciação dos políticos. Ou seja, é sim ou não, o povo é bom, os políticos são maus, e que tudo isso contribui para uma espécie de declínio na discussão política e na discussão da sociedade portuguesas. Sim, é uma leitura correta. Eu acho que essa é uma das consequências das redes sociais. Dá às pessoas, aos viciados nas redes sociais, a sensação de que eles são sábios, são omniscientes, sabem tudo, são justiceiros, têm a verdade consigo, têm as soluções todas consigo, e se não vêm essas soluções reproduzidas na sociedade é porque os políticos são todos maus, são todos mal intencionados e não querem aplicar aquilo que entra pelos olhos adentro que seriam as boas soluções. Isso decorre também da tal iliteracia que os portugueses sofrem e que tem muito que ver também com o facto dos portugueses não se informarem, não lerem livros, não lerem jornais, porque julgam que tudo o que lhes interessa está nas redes sociais, sem se darem conta de que de facto a informação que tem nas redes sociais é determinada por um algoritmo que vai ao encontro das ideias pré-formatadas que eles têm. Portanto, quando não se é confrontado com ideias diferentes das nossas, com informações diferentes daquelas que nós já temos, necessariamente que a nossa iliteracia acrescenta, em vez de recuar, em vez de estarmos mais informados, sucede o contrário. E esse afunilamento de opiniões e de perspectivas contribui também decisivamente para uma polarização que todos nós sabemos que existe, todos nós escrevemos sobre ela, e todos nós também a comentamos. É verdade, sem dúvida, uma coisa decorre da outra e ambas as coisas se alimentam e mutuamente se destroem. E é legítimo construir uma tese que diga, sei lá, obrigado Mark Zuckerberg, destruíste o nosso mundo. O Elon Musk, o Bezos, eu acho que sim, embora sem dúvida que eles encontraram um terreno fértil, e esse terreno fértil é aquilo que eu acho que ainda está por analisar, porque é que as pessoas foram de tal forma receptivas a isso, porque é que, sei lá, se começarmos a pensar do Renascimento para a frente, porque é que uma humanidade que sempre esteve aberta à arte, ao culto, a desbravar o desconhecido, a navegar mares nunca antes navegados, a tudo isso, de repente se mostrou tão receptiva ao menor denominador comum em termos de criação artística, em termos de informação, em termos de exigência cultural,
de tal forma que as redes sociais puderam penetrar livremente por aí, independentemente da classe social das pessoas, independentemente das gerações, independentemente das idades, de tudo isso. Essa análise é que se está por fazer. Agora, o Zuckerberg queria apenas fazer uma rede para contactar com os amigos da universidade. Ele não previa que aquilo crescesse como fogo na pradaria. Como é que as redes sociais se transformaram num instrumento total, num Big Brother absoluto da formação das nossas vidas hoje em dia? É isso essa leitura que eu penso que nunca foi devidamente analisada. Nós analisamos, há diversos estudos sobre o impacto das redes sociais, sobre os malefícios que ela tem a todos os níveis, até na formação, na corrosão das democracias, em tudo isso. Mas porquê que esse fenómeno acontece? Isso é que não foi estudado. Porquê que as gerações mais educadas de sempre se deixaram cair neste pântano? Isso é que é extraordinário que tenha acontecido, e isso é que continua a ser fornecida uma explicação para isso. E também que as redes sociais se tornaram numa arma política. Basta ver aquilo que aconteceu recentemente nos Estados Unidos e o que já tinha acontecido também nas eleições dos Estados Unidos de 2016 com a tal interferência russa. E mais do que isso, o Brexit foi claramente determinado pela intervenção das redes sociais. E nós vamos ter agora eleições na Alemanha que Elon Musk já ameaçou que vai usar o X para influenciar as eleições, apoiando a formação de extrema-direita na Alemanha, e portanto as democracias também estão cativas disso, e não há fact-check que consiga contrariar isso, porque de facto a mentira corre muito mais depressa do que a verdade. Um dos temas sobre os quais também escreve, além das redes sociais e do tal afastamento entre o povo e a política, é a imigração em Portugal, que é um tema sensível. O Miguel escreve que os portugueses não querem um determinado tipo de imigrantes, mas que depois não passam, e vou abrir aspas, sem um pato a Pequim que lhes chega a casa numa bicicleta. Somos um povo hipócrita. A bicicleta trazida por um imigrante da Ásia. Eu acho que sim. Vamos lá ver, eu não defendo uma imigração completamente desregulada, até porque defendo os direitos dos imigrantes que cá estão. Eu acho que nós não é o facto de não podermos aceitar imigrantes sem regras. Nós não podemos aceitar, sobretudo, porque eles têm o direito de chegar cá e ter um alojamento minimamente digno, ter condições laborais minimamente aceitáveis, serem pagos de acordo com as regras portuguesas, etc. Ter o mínimo de direitos. E isso não acontece na maioria dos casos, ou em muitos deles. E, portanto, eu não defendo uma imigração sem regras. Mas nós não temos um problema de excesso de imigração como tem outros países europeus, de forma alguma. Nós precisamos de imigração, é o contrário. Há países onde a imigração já ultrapassou as necessidades locais, países europeus. Não é o caso de Portugal. Em Portugal nós precisamos de imigração, não só para manter vivos e ativos imensos setores da economia, desde logo o turismo, para não ir mais longe, mas também para efeitos de financiamento da segurança social, para efeitos de crescimento da taxa de natalidade portuguesa, que é das mais baixas do mundo, etc. Portanto, nós estamos aqui a criar ou a tentar criar um problema artificial que nós não temos, e quem tenta agitar esse papão do excesso de imigração apela aos piores instintos dos portugueses, e eles lentamente começam a vir ao de cima. E isso é que é lamentável. Nós esquecemos que se temos 1 milhão de imigrantes cá, temos 2 milhões de imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. E atenção, 2 milhões daqueles que ainda têm nacionalidade portuguesa, porque há muitos mais que já adquiriram a nacionalidade dos países por onde emigraram e que ainda mantêm ligações a Portugal. Mas apenas com nacionalidade portuguesa temos 2 milhões ainda, portanto são imigrantes recentes, o dobro daqueles que cá temos. E um país que tradicionalmente tantas vezes, a última vez foi durante a crise financeira que começou em 2008, se teve que se correr da imigração para sustentar quem não conseguia sustentar cá, não pode depois ter uma atitude de novo rico, desprezando os que vieram para cá fazer trabalhos que os portugueses não querem fazer. Porque será que os portugueses querem ir limpar as ruas? Será que querem fazer o trabalho de limpeza nos hospitais? Querem estar nos lares a dar assistência aos nossos velhos?
querem estar nas estufas de Odmira a colher os frutos vermelhos, querem estar nos olivais do Alentejo a apanhar a azeitona, dormindo em contentores ou dormindo aos 20 em cada armazém. Não querem, com certeza. Portanto, estamos a ser hipócritas, profundamente hipócritas. E essa narrativa, digamos, anti-imigração, está a contagiar o governo? Parece que sim, está à vista que sim. E ainda agora, na mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa mandou uma indireta ao governo em relação a isso. Quer dizer, quando disse que nós sempre fomos um povo compreensivo em relação às diferenças. E fomos, de facto. Eu acho que, contrariando muito daquilo que é a narrativa histórica da esquerda, independentemente dos crimes e dos erros que nós cometemos com as colonizações, todos os colonizadores cometeram, e eu acho que nós conseguimos integrar-nos extraordinariamente nos territórios que colonizamos, independentemente dos crimes, repito, que lá cometemos. Mas integramos, diferentemente dos ingleses ou dos franceses. Já o Senghor dizia isso, os portugueses misturaram-se mesmo. E, portanto, quer dizer, nós estamos a funcionar com esses sentimentos anti-imigrantes contra as diferenças à revelia daquilo que sempre foi o nosso passado histórico, as nossas tendências culturais de assimilação. Sempre assimilámos as diferenças e não é agora o Martim Muniz porque cheira a caril ou porque falam línguas estrangeiras ou porque têm outras religiões que não nos incomodam absolutamente nada, que nós passamos a ver isto como uma ameaça à nossa segurança, que não existe e que se baseia, mais uma vez, em falsidades extrapoladas, divulgadas e aumentadas pelas redes sociais. Por falando em segurança, estamos condenados a ir para a guerra. Compreende que tínhamos de gastar uma percentagem maior do nosso PIB no rearmamento da nossa defesa? Não, eu não compreendo até que me prove o contrário. Ou seja, eu concordo que a Europa deve ter uma política de defesa e uma política externa autónoma, que não tem. Agora, eu não compreendo que à partida nos digam que os povos europeus vão ter que gastar 3 ou 5% do seu orçamento com despesas de defesa porque está iminente uma guerra, quando essa iminência parte, mais uma vez, de percepções ou de ideias feitas e isso serve perfeitamente os interesses dos fabricantes de armas e dos países exportadores de armas. E, sobretudo, quando não vejo nenhum sinal de qualquer tentativa de, em vez da guerra, fazer a paz. Eu estou, como dizia o Papa Francisco, na sua mensagem de Ano Novo, a paz é grandiosa, a guerra é sempre uma derrota. Sempre uma derrota. A única vitória é a paz. E o que eu vejo na Ucrânia, como vejo no Médio Oriente, é não haver nenhuma tentativa, nem digo séria, nenhuma tentativa de, em vez da guerra, ensaiar um caminho para a paz. E, portanto, quando nos dizem a guerra é inevitável porque ela está a decorrer e vai alastrar, eu digo, não, a guerra não é inevitável. A guerra pode ser travada, pode ser parada. Pode ser parada desde que alguém faça um esforço para haver paz. Ninguém o faz. Agora chegamos ao tempo do nosso improviso. Estes últimos dias ficaram marcados pelo novo secretário-geral da nova secretaria-geral, que afinal não vai ser secretário, embora a secretaria vá para a frente. Falou-se no ordenado de Helder Rosalino, da forma como o governo mudou o decreto-lei 2 noites antes do anúncio, e também falou-se numa guerra Montenegro-Centeno. O que tem a dizer sobre isto? O que eu tenho a dizer é que o governo conseguiu, o pior possível, conseguiu ficar com o opróbrio de tentar nomear um secretário-geral que ia ganhar 16 mil euros através de um esquema legislativo cozinhado de antevéspera, abrindo uma exceção e, portanto, aos olhos de alguma opinião pública, ficou com o mal de ter feito essa tentativa e no fim não conseguiu o resultado, porque ele acabou, depois de quase humilhado na praça pública, acabou por recuar e não aceitar. E recuou para o seu cargo confortável no Banco de Portugal, onde ganha os mesmos 16 mil euros, mas não tem que enfrentar atrapalhada na opinião pública, nem o excesso de trabalho que ia ter na Secretaria-Geral do Governo. Portanto, o Governo conseguiu o pior dos cenários. E se estava disposto a ir para essa guerra, devia tê-la combatido até ao fim. E quando explicou que com a nomeação de um secretário-geral ia poupar um quarto de todos os cargos de topo da administração pública, ia reduzir serviço, ia poupar 4 milhões de euros por ano, pois devia ter feito fim-capé nessa opção e devia ter, por exemplo,
trazia à colação o exemplo de Paulo Macedo, que foi ganhar muito mais que 16 mil euros, foi ganhar 23 mil euros quando passou para comandar as finanças, e o país acabou por ganhar imenso com esse superordenado. E podia ter explicado que, de facto, as pessoas em Portugal, os grandes quadros são mal pagos quando vêm para o Estado, e, portanto, que a única maneira de ter gente de grande qualidade na administração pública é pagar-lhes aquilo que eles ganham no setor privado, neste caso, em cargos correspondentes no Banco de Portugal, no setor privado, mas são remunerados nas regras da Banca Europeia. Mas o governo não foi capaz de fazer isto, não foi capaz de se manter firme na opção que tinha feito e acabou por fazer aqui uma coisa que foi muito feia aos olhos da opinião pública, foi sobretudo ter feito à socapa na véspera de Natal um decreto ad hominem em que começava por dizer que extinguia a Secretaria-Geral do Ministério da Economia para só depois adiante no decreto dizer que criava a Secretaria-Geral, quer dizer, começa por... esta técnica legislativa é por demais sabida, começa-se por dizer que se faz, começa-se por legislar aquilo que é complementar para só no fim dizer aquilo que é essencial, para ver se passa despercebido. Isto foi tudo mal jogado, foi tudo mal feito, e eu de facto não sei o que é que o senhor Cunha Vaz anda a fazer quando aconselha ao governo, não sei se isto terá passado por ele, mas saiu do tiro pela culatra. E agora o que vai acontecer é também o pior dos desfechos, é que em vez de termos alguém, eu presumo que Hélder Rosolino fosse super competente, para que o governo quisesse ir buscar com este ordenado, mas agora vamos ter alguém que em vez de ganhar 16 mil euros vai ganhar 5.600, que é o correspondente à função, e portanto vamos ter alguém menos competente. E esta grande reestruturação que o governo queria, provavelmente far-se-á com outra pessoa menos competente e com resultados piores. Obrigado, Miguel. O podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz fica por aqui. Regressamos na próxima semana. Esperamos que num tom mais animado. Tenham um ótimo ano.